Cruzeiro e Fluminense pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e o cenário para o nosso lado é devastador, mas poderia ser pior se não fosse a notícia que nós tivemos nessa manhã com relação ao Fábio. Então vem comigo para ficar sabendo todas as informações dos desfalques dessa partida e também para ver o golaço que o Arthur deixou no clássico contra o Flamengo pelo Sub-20. O meu nome é Julia Cunha e esse é mais um Giro do Almoço aqui no Jornada KTO 1902. A partida de hoje vai acontecer no Mineirão às 9h30 da noite e vai ter transmissão da Globo, exceto para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, onde vai passar Internacional e Corinthians, e também do Premier. Mas como você já sabe, vai ter cobertura de jornada. A transmissão aqui começa às 8 horas da noite, com comentários, pré-jogo, narração e pós-jogo de quem realmente entende de Fluminense. Agora, para a gente partir para a primeira informação do dia, o Fluminense está muito desfalcado. Um desses desfalques era o Fábio, mas ele apareceu hoje no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Temos algumas imagens. Essas são imagens que o Gabriel compartilhou no Twitter ao encontrar com o Fábio desembarcando em Confins. E o Gabriel até fala, né, que ele perguntou pro Fábio se estava tudo bem e o Fábio só respondeu que vai dar tudo certo, assim, amém, espero realmente que dê tudo certo, Fábio. Mas saiu também uma matéria do Edgar Maciel de Sá explicando a situação do Fábio. E ele diz aqui que o Fábio se sentiu mal no treino da terça-feira e ficou no Rio de Janeiro justamente para realizar exames, né? Esses exames foram realizados e não se detectou ali nenhuma lesão ou algum problema. Por isso, o Fábio foi para Minas Gerais hoje e, bem, ele está à disposição do Fernando Diniz. Como a gente já sabia desde ontem que havia essa possibilidade do Fábio viajar hoje pela manhã, caso estivesse tudo bem com ele, eu imagino que o Fábio vai ser titular nessa partida. Acredito que o Fluminense não faria esse esforço todo se fosse para ele chegar e ficar no banco. Então eu acredito que agora a chance de nós irmos para esse jogo com o Felipe Alves é mínima, mas enfim, né, a opção vai ser do Diniz. Então vamos falar de quem realmente vai ser desfalque para essa partida. Felipe Melo, Ganso e Guga estão suspensos, mas além deles não viajaram para esse jogo Marcelo, Samuel Xavier, Isaac e Manuel. E aí, né, qual é a situação desses caras? O primeiro a dar informação sobre a não ida desses jogadores foi o José Ilan, que não informou o motivo, né? Mas mais tarde, o Caio Blois, do Trivela, publicou que os 4 ficaram de fora por dores musculares. E aí, acho que o que mais soa estranho e até preocupante com relação à preparação física do Fluminense, além dessa questão desse número grande de jogadores apresentando dores musculares, é o caso do próprio Isaac, que é um jogador muito novo, que tem começado a ganhar oportunidades, mas enfim, é muito novo e, segundo a informação, já apresentou esse problema, né? E vale ressaltar que eu tô falando especificamente sobre uma questão de dores musculares, porque senão alguém pode lembrar, mas o Isaac já teve lesões na base. Mas uma coisa é a questão de lesão de jogo, igual ele já teve fratura no nariz. Isso é uma situação pontual que acontece e que normalmente é inevitável, né? A gente tá falando aqui sobre questões musculares que tem ali a ver com a preparação. Acho que Manuel e Samuel Xavier, apesar da notícia ser preocupante, a gente não estranha tanto vindo deles. E o Marcelo já era esperado que ele fosse poupado, até por uma questão de sequência de jogos. A gente sabe que ele é um cara mais veterano e que tem, né, ficado presente nos jogos basicamente 90 minutos. E como se não fosse suficiente, Keno e Cano viajaram, mas são dúvidas para essa partida. O Keno até tinha saído uma informação de que ele se sentiu mal durante o treino, mas a última informação que se tem é que, na verdade, ele vai ficar fora realmente por uma opção do Diniz, igual a gente já tinha falado ontem que havia essa possibilidade, e quem deve assumir o lugar dele é o Douglas Costa. E o Cano, ele até é provável titular para essa partida, mas ele foi visto mancando ao desembarcar lá em Minas Gerais. Temos até imagens desse desembarque que dá para ver o Cano mancando, vou mostrar para vocês. Bem, deu pra ver o Cano ali descendo logo depois do Terãs, mancando. E assim, eu não sei o que é mais preocupante. O Cano, por exemplo, num jogo desse ser poupado ou ele jogar, né, nesse sacrifício. E aí fica muito difícil para ver quem vai entrar em campo, né? Por exemplo, a gente tem o Samuel Xavier lesionado e o Guga é desfalque.
Então, claramente, alguém vai ser improvisado ali na lateral. Acho que a gente não tem muita expectativa, por exemplo, de ver o Calegari fazendo uma reestreia. Segundo o Vene Casagrande, no time que foi esboçado pelo Diniz no treino antes dessa partida contra o Cruzeiro, tem a dupla de zaga com Thiago Santos e Antônio Carlos. E aí eu não sei vocês, mas eu prefiro o Thiago Santos do que o Marlon. Só que você pensar que mesmo o Manuel sendo desfalque de última hora, o Marlon não é opção no lugar dele, eu espero realmente que o Fluminense esteja repensando aquela ideia que a gente chegou a falar na semana passada, que é de renovar esse contrato com o Marlon. Assim, acho que não tem realmente justificativa para essa renovação. Agora, antes de a gente passar para o próximo assunto, acabou de sair a lista de relacionados. Nosso giro tá saindo até mais tarde, porque a gente estava na guarda dessa lista. E tem aí a informação vinda do Fluminense sobre esses jogadores que ficaram de fora. Eu vou compartilhar a lista com vocês. A lista tá bem dentro daquilo que a gente falou, né? Fábio, Felipe Alves, Vitor Eudes, o Calegari vai pro jogo. Gabriel Pires foi relacionado, Cauã Elias. De repente pode ser até alguma opção que a gente veja ao longo da partida. Justen também está presente, né? E aí, das informações passadas pelo clube, o Fluminense informou que o André está em trabalho de transição para os treinos com o grupo. O Manuel teve uma lesão detectada na coxa direita. O Isaac teve uma lesão detectada na coxa esquerda. Enquanto Samuel Xavier sentiu dores no joelho direito e o Marcelo na panturrilha direita, por isso eles ficaram no Rio de Janeiro. Bem, esse é o cenário dessa partida. E fica também de informação que o Cruzeiro tem 2 desfalques para essa partida, Rafa Silva e Lucas Romero, segundo o GE, os 2 por questões musculares. E aí até tem a questão de retrospecto, o Fluminense não costuma ir muito bem no Mineirão, mas também não perde para o Cruzeiro desde 2018. E aí você pode até pensar, mas o Cruzeiro ficou alguns anos na Série B. Mas a gente também teve confrontos da Copa do Brasil contra o Cruzeiro em 2019, 2022. Então, apesar do Cruzeiro ter ficado um tempo na Série B, nós disputamos bastante confrontos contra o Cruzeiro nesses últimos anos. E, né, saímos ali com empate ou com vitória, não perdemos. Só que a verdade é que para esse jogo, acho que o retrospecto é o que menos pesa. E aí eu vou pedir para caso você tenha gostado desse compilado de informações da partida, para deixar o seu like e se inscrever aqui no Jornada. A proposta no Giro do Almoço não é trazer prováveis escalações, mas sim te deixar à parte todas as informações que a gente tem de fato ali sobre o jogo. E agora a gente vai voltar a falar do Fábio, porque ele vai ser homenageado nessa partida. Hoje o Mineirão tá completando 500 jogos e o homenageado da noite vai ser o Fábio. Eu vou colocar na tela para vocês, que eu acho legal porque a gente vê que é o site oficial do Mineirão que fez essa publicação. Mineirão faz ação de 500 jogos com o Cruzeiro e Fluminense e Fábio ganhará a chave dos vestiários. Aqui explica que o estádio completa 500 jogos pós-reforma de 2014 e fala, né, aqui ó. Para celebrar essa marca, as equipes estarão em campo com um selo comemorativo em suas camisas e o goleiro Fábio, ídolo dos 2 clubes e jogador com mais jogos na história dos Gigantes da Pampulha, receberá uma homenagem especial do estádio. Aí tem até uma parte, né? Recordista, o atleta com mais jogos na história do Mineirão. Fábio receberá a chave dos vestiários antes da partida. O camisa 1 tem 405 jogos dos Gigantes, sendo 177 antes da reforma, 228 já com o estádio modernizado. Ele é recordista tanto no geral quanto no novo Mineirão. Acho que é um destaque válido porque mostra a grandeza do Fábio, como ele conseguiu se tornar ídolo de 2 clubes, né, a ponto de receber uma homenagem num confronto com esse clube para onde ele foi, né? Acho isso bem bacana. Se fossem outros times, eu não sei se a gente veria uma homenagem assim. E agora, pra gente terminar com algum alento no que diz respeito ao Fluminense em campo, vamos ver esse golaço do Arthur. Ontem o Fluminense venceu o Flamengo por 1-0 pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 e olhem só o golaço que o Arthur deixou. Lembrando que o Fluminense precisa de vitórias, o Fluminense não faz boa campanha, mas vai insistindo, bola ajeitada, Arthur, golaço! Gol! Aí, reparem só, nesse camisa 7 aqui, que é quem dá o lançamento. Adivinhem quem é? Pois é, Jean-Luc Mi. Cara, o Arthur eu não diria porque a gente viu com o Marcão no Carioca que ele tava com dificuldade física mesmo pra aguentar ali a partida no profissional, ele terminava muito cansado. Mas o Jean-Luc Mi eu já tô começando a achar que vale a pena
tentar ver se não dá alguma coisa aqui. Tempos desesperadores pedem medidas desesperadas. Mas esse foi mais um Giro do Almoço, espero que vocês tenham gostado. Sem esquecer que 8 horas da noite vai ter transmissão aqui no Jornada. E eu espero vocês para mais um Giro do Almoço amanhã, 1 hora da tarde. Saudações tricolores!